Boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Muito bom, muito bom renovarmos nossos estudos, nossa esperança, nossa fraternidade. Muito bom. Vamos buscar, a partir da ciência, um conhecimento espiritual. Isso pode parecer contraditório a muitos. Como aprender o espírito a partir da ciência materialista? Realmente o conhecimento, a sabedoria está muito fragmentado nesse nosso estágio da vida humana. Mas não foi sempre assim. O conhecimento era uno, ciência, filosofia e religião. É uma triste tragédia moderna essa pulverização, fragmentação, superespecialização do conhecimento. Que só será conhecimento, só será sabedoria, só será ciência verdadeiros se forem integrados. Então façamos um esforço nosso, individual, na nossa concepção de vida, que integre. Certamente, Emmanuel, quando consultado pelos amigos de Chico Xavier sobre a possibilidade de lhe fazerem perguntas e ele propor uma visão maior sobre ciência, filosofia e religião, pensou nisso. A integração, a reunião dos saberes. É uma nova visão de mundo, uma visão de mundo sistêmica, orgânica, integrativa. Você quer avançar nesse sentido? Não é um convite muito interessante? Superar as guerras pela integração? Eu acho imperdível. Venha conosco, vamos lá. Hoje vamos estudar a genética e a melhoria do homem. Qual o papel da ciência na melhoria do homem, especificamente da genética? Quais os limites, as dificuldades que se impõem àquele ser humano que buscar essa integralidade do conhecimento. Lembremos que esse livro foi lançado em março de 1940. Foi elaborado alguns anos antes disso, e a tragédia da Segunda Guerra Mundial, a tragédia do Terceiro Reich alemão, só foi descoberta depois do fim da Segunda Guerra, que ocorreu em 1945. Adolf Hitler e seus companheiros defendiam uma ideia da melhoria genética da humanidade, a ideia da eugenia. Ideia que os criadores de gado, de galinhas, porcos, mantêm ao selecionar os indivíduos fisicamente mais aptos e focar a reprodução do seu plantel, do seu rebanho,
a partir de material coletado nesses melhores indivíduos, criadores de cavalo, criadores de animais em geral. Não é por outro motivo que o sêmen dos melhores machos de todos esses rebanhos é vendido por altíssimos valores. Assim como o óvulo das melhores fêmeas, ou a cobertura das melhores fêmeas. Ainda hoje, isso é técnica que prevalece nas criações animais, mas Adolf Hitler levou essa tese para a humanidade, supondo que a raça ariana representada pelos alemães, austríacos, seria a raça superior da Terra. Por isso foi um golpe tão difícil para ele perder as principais provas da Olimpíada realizada na Alemanha. Ele queria e tinha certeza de que nessa Olimpíada ia mostrar e demonstrar a superioridade genética do alemão, conquistando as principais provas. Para sua decepção, seres humanos de outras raças, consideradas por ele inferiores, ganharam provas fundamentais dos alemães. Vejam o perigo que a genética, em mãos erradas, pode gerar, pode ameaçar. Vejamos como Emmanuel, antes mesmo do fim da Segunda Guerra, antes do desmascaramento ético e científico do nazismo, já alertava a humanidade desses perigos. Vamos lá? Pergunta número 36. Pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? E ele responde assim: fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem. A ciência genética fala das mutações, os saltos qualitativos que ocorrem de tempos em tempos, espontaneamente, naturalmente, na evolução dos seres. Então, fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando os seres continuamente nos seus processos de seleção natural. A seleção natural e a mutação genética têm explicado fisicamente, materialmente, a melhoria dos seres. Nesse sentido, continua Emmanuel, a genética só poderia agir copiando a própria natureza material. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo. Mesmo porque, de outro modo, poderá ser uma notável mentora da eugenia.
se não se integra a genética e a ciência com a ética, com a dimensão espiritual, alerta Emmanuel, a genética poderá ser uma notável mentora da eugenia, uma grande escultora das formas celulares, podendo transformar-se em títere, em boneco abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. Vejam que alerta lúcido, claro. E foram tantas as vezes que a ciência em geral atuou em serviço de interesses espúrios, perversos. Quanta ciência não avança no período de guerras? Qualquer livro de história nos demonstrará essa verdade, porque a ciência tem estado a serviço da morte. É um fato fácil de ser constatado. Então, o alerta merece ser repetido. A genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Se essa ciência investigar os fatores espirituais aderindo aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo. Mesmo porque, de outro modo, se não se integra à realidade espiritual da vida, a genética poderá ser uma notável mentora da eugenia, uma grande escultora das formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em boneco abominável, em instrumento abominável, nas mãos impiedosas dos políticos racistas. Que isso seja compreendido no contexto histórico do lançamento desse livro, já situado por nós, mas que seja também essa ideia amplificada para todos os ramos da ciência. Percebendo a influência da guerra, do orgulho, do egoísmo, do racismo na progressão das ciências, no progresso da ciência, e como cada um de nós precisa se prevenir, fixando, clareando em suas almas os mais claros, solidários e compassivos conceitos éticos de justiça e de misericórdia, para a adoção das nossas medidas individuais no dia a dia e também para a condução nas coletividades, na medida das nossas possibilidades, da maneira também mais justa e misericordiosa sempre. Pergunta 37. As combinações de genes aconselhadas pela genética podem imprimir no homem certas faculdades e certas vocações? Podemos melhorar a humanidade promovendo melhorias ou mudanças genéticas no ser humano? A resposta de Emmanuel vai na seguinte linha:
alguns cientistas da atualidade proclamam essas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação ou a faculdade é atributo da individualidade espiritual e não das células, e não do aparelho físico, inacessível aos seus processos de observação. É como alguém pressupor a melhoria de uma orquestra, o sucesso de uma orquestra, o bom aproveitamento nas melhores músicas em uma certa orquestra, exclusivamente pela compra de melhores instrumentos. É absolutamente evidente que exclusivamente apostar em melhores instrumentos não melhorará a apresentação de uma orquestra. Ao contrário, dará muito mais resultado se mantendo instrumentos medianos, se conseguir o aperfeiçoamento dos músicos. Então, sim, a melhoria genética é um instrumento de aperfeiçoamento da humanidade. Mas quem tem presidido esse processo físico tem sido a própria natureza, sob coordenação de grandes luminares. Individualmente e coletivamente, na educação, na religião, na filosofia, na ciência, precisamos todos voltar às nossas melhores forças para a formação de indivíduos mais éticos, com visão mais ampla, cada vez mais espiritualizados. Continua Emmanuel dizendo o seguinte: os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais. Todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial das células em se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. Os resultados de uma ciência exclusivamente materialista serão sempre e muito limitados. Porque a vida, Deus, não coloca instrumentos, meios destrutivos que só possam causar o mal na mão de seus filhos. Ora, se um pai e uma mãe jamais dariam um revólver a uma criança, mesmo uma faca afiada, por que imaginar que Deus nos daria um instrumento tão poderoso e tão tenebroso se mal usado, quanto o controle da melhoria genética do ser humano? Dá-nos Deus algumas condições para nos provar, mas jamais nos dará, nos permitirá uma amplitude maior das ciências em geral e da genética em particular. Pensem nisso.
lembro sempre um livro que tivemos a alegria de ler, chama-se Ícaro Redimido, que mostra o procedimento do ponto de vista espiritual, do que os condutores da Terra fazem quando avaliam que estão relativamente minimizados os maiores danos que a humanidade pode provocar com uma nova descoberta científica. A possibilidade do erro, a possibilidade do mal ser realizado com o avanço científico, ele sempre existe na medida em que Deus nos ama em liberdade. Mas quando esse risco é muito grande, evita-se o avanço, e quando ele nos é dado, tutores fazem de tudo para minimizar os efeitos piores. Do mundo espiritual vêm relatos de que sobre, por exemplo, as usinas nucleares, sobre as bases que possuem mísseis com ogivas nucleares poderosas, como as que temos, especialmente, mas não somente, nos Estados Unidos e Rússia, também na China e na Europa, há a ação incisiva de tutores espirituais desse planeta e de outros que fizeram e que muitas vezes bloquearam ações. É muito bonito perceber isso. Claro que o ser humano distorce e destrói com os avanços da ciência. Mas nós precisaríamos perceber e ter essa certeza de que não há o caos. Ninguém pode destruir ilimitadamente. Mas, muito pelo contrário, há um monitoramento, uma tutoria das mentes mais destrutivas, de modo a bloquear os piores intentos. Nesse mesmo momento que estamos vivendo agora, em que a ameaça nuclear recrudesce, vai a níveis nunca vividos pela humanidade, tenhamos a certeza da ação da luz. Tenhamos a certeza da ação de Deus. Que assim como Adolf Hitler e seus principais seguidores estão colhendo o mal que fizeram, tendo todos nós a certeza de que foi um mal limitado pelo alto, todos os que estão engendrando ações de perversidade maior, de destruição da Terra, porque a guerra nuclear ameaçaria a própria existência do planeta, esses inevitavelmente colherão do mau fruto da má semente que plantaram e, ao mesmo tempo, terão suas ações limitadas por esse ponto de vista maior dos condutores espirituais do planeta, sob a égide de Nosso Senhor Jesus Cristo.
que nossas orações, nesse momento, gerem luz a partir de cada célula dos nossos corpos, produzindo uma vibração de amor à Terra, de amor à natureza, de amor à humanidade sem restrições de fronteiras, de raças, de credos, de ideologias. Amemos a Terra, a natureza, os seres humanos na sua integralidade. Transbordemos esse amor para que ele banhe, limpe, inspire e nutra todos os amigos em todos os quadrantes da Terra. E ajudemos com isso a luz, os governadores da Terra, a promoverem apenas e unicamente a dor que seja imprescindível para cada um de nós. E estimule o amor que for possível a partir da dureza dos nossos corações. Graças a Deus, graças a cada um de nós, façamos isso sempre. Fazendo brilhar nossa luz como estimulou Jesus e transbordando para a cidade, para o país, para o continente, para o nosso planeta, para o nosso querido planeta Terra. Graças a Deus, muito bom estar aqui com cada um de vocês, saudar agora os amigos que estão conosco no grupo. Mônica Silva, Enir Cajazeira, Simone Magalhães, Marco Aurélio Trindade. Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados, vibrando pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos. Lúcia Galvão dando seu boa noite. Enir Cajazeira pedindo vibrações de saúde para o seu filho Felipe, que ele receba, e assim como de todas os amores de cada um que está assistindo ao vivo e em gravação, as nossas melhores energias. A saudação também de Andréa Salvatore e Adelaide Dias. Paz e bem a todos, luz para o nosso planeta. Graças a Deus.